Gente, vamos fazer hoje aqui uma abordagem de modo bem rápido, sobre como a gente faz um trabalho de aconselhamento para as pacientes que nos procuram para congelamento de óvulos com essa ideia da preservação da fertilidade de modo social. Então, são pacientes que vêm carregadas de expectativas de terem seus filhos no futuro, e a gente precisa deixar muito claro que congelar os óvulos não implica, não garante uma gravidez, não garante um filho no futuro. Ela dá, sim, boas expectativas, um bom cenário para que essa paciente possa levar a sua vida a partir das suas prioridades momentâneas, sabendo que ela tem uma muito boa possibilidade de ter filhos a partir desses óvulos, apesar de não ser uma garantia. Como então a gente consegue fazer todo esse trabalho de aconselhamento? A gente precisa se agarrar, precisa ter como âncora alguns dados. Alguns trabalhos existem na literatura e que são muito bem desenhados e que têm uma base estatística muito boa, muito forte, e é a partir deles que a gente consegue traçar paralelos com as pacientes e que dizem estão muito ligadas à questão da idade dessas pacientes e também à sua reserva folicular ovariana. Um desses trabalhos eu gosto muito, apesar de existirem outros, eu também usar outros também e mostrar ali literalmente para uma paciente. Um deles é muito interessante porque ele divide as pacientes em grupos por faixa etária. Então, ali tenta-se estabelecer uma relação de probabilidade de uma paciente ter 1, 2 ou 3 filhos, a partir desses óvulos maduros congelados. E essas probabilidades vão depender do número de óvulos e também da idade dessa paciente quando do congelamento. Então, eu vou mostrar um resumo a partir de 4 gráficos, né, desse trabalho, que, volto a dizer, é apenas um deles, né? É um trabalho interessante, é um dos que eu uso para traçar paralelos com relação ao perfil de cada paciente, mas aqui vocês podem ver que ele divide então as pacientes em 4 grupos principais. Primeiro de 30 a 34 anos, o segundo de 35 a 37, de 38 a 40, de 41 a 42 anos. E interessante nesse trabalho é que considera a probabilidade estatística de uma paciente, dentro de cada grupo por faixa etária desses, ter 1, 2 ou 3 filhos a partir desses óvulos maduros congelados. Então, para a gente ter uma ideia muito simples, e a partir dali a gente poder estender um pouco o nosso raciocínio, quando a gente está diante de uma paciente com 30 a 34 anos, se essa paciente tem de 10 mais para 12 óvulos maduros congelados, a gente está falando realmente de uma chance estatística, um pouquinho, quase 70% de chance dessa paciente de ter um filho a partir desses óvulos congelados. E a partir dessa informação, a gente vai vendo também que essa probabilidade cai bastante se a gente pensa na mesma paciente, na mesma faixa etária, com relação a uma extensão de probabilidade para ter 2 ou 3 filhos. E todas essas relações de probabilidades vão caindo consideravelmente a partir do avançar da idade dessas pacientes. Então, é um dado muito importante a ser considerado. E é por isso que a gente sempre insiste nesse ponto de que a melhor idade para você congelar os seus óvulos para uso próprio é abaixo de 35 anos. É nessa faixa etária que a gente consegue realmente os melhores resultados, as melhores taxas, as melhores possibilidades de você ter seu filho no futuro. Mas a gente sempre também lembra 2 coisas. A primeira delas é que se você tem mais de 35 anos e ainda não se vê no seu melhor momento de ter filhos, então a ideia de congelar óvulos é sempre muito válida e você deve pensar com muito carinho nisso. Esse é um ponto. O segundo ponto, quando a gente traz dados como esses que a gente trouxe aqui hoje, num trabalho todo ele calcado, baseado em dados estatísticos, né? E que é muito importante, muito útil para a gente no nosso dia a dia, para esse
aconselhamento às pacientes, a gente também precisa lembrar. São dados numéricos, são dados estatísticos. Pode ser que você seja um ponto fora dessa curva e que você consiga ter 1 ou 2 filhos com uma quantidade dessa ou até menor. A gente precisa se basear em dados mais concretos. E os dados concretos que a gente tem, que a gente segue, são esses dados que dispomos na literatura. Então, acho que ficou claro, assim, de modo mais simples, como a gente faz esse trabalho de aconselhamento no que diz respeito à quantidade de óvulos para a preservação da fertilidade.